Bom dia. Bom dia a quem está online também. Eu queria começar contando uma história rapidinha. E uma empresa estava num processo de crescimento e inaugurar um departamento novo e precisava de uma pessoa para liderar aquele novo departamento que estava nascendo. Era uma empresa grande e os diretores já estavam observando, verificando as pessoas que trabalhavam ali para ver se dali mesmo surgisse esse novo líder que eles estavam procurando. E dois funcionários, eles tinham já uma disputa meio que silenciosa entre eles por aquela promoção. Eles almejavam muito alcançar aquele espaço, aquele lugar, aquela nova promoção. E aí o diretor, quando foi anunciar, foi dizer quem é que tinha sido escolhido, ele falou assim: nós precisávamos de alguém que já agisse como líder antes de receber a promoção. E foi escolhido alguém que agia dessa maneira, alguém que estava sempre servindo, estava sempre cuidando, estava sendo prestativo, alguém que fazia sem esperar nada em troca, alguém que estava realmente com o coração voltado para aquele grupo, para aquelas pessoas. E essa pessoa foi escolhida por essas características. E isso hoje é muito comum nas grandes empresas, parece que não, mas as empresas sabem que esse tipo de caráter, de comportamento, ele soma para o crescimento empresarial. E por que eu estou contando essa história? É porque ela reflete um princípio muito importante do reino de Deus. Tá? Ela, na verdade, ela... Vamos ver se eu acerto com esse negócio aqui agora. Liga. Vamos lá, peraí. Toda vez não tem como esse negócio. Mas não é só comigo, não. Eu vi o pastor da outra vez também apanhando dele aqui, então... Aí, ó. Já tá? Pronto, então volta. É aqui, né? Isso é. Ok. Então, essa história, então, ela reflete um princípio muito importante. Me desculpem, mas pula o próximo para mim, por favor, enquanto ele... Mais um, por favor. Ok. Essa história, então, ela reflete esse princípio, que no reino de Deus a verdadeira grandeza não é alcançada pela exaltação pessoal, mas pela humildade, pelo serviço e pela identificação e proteção para com os pequenos. Esse é o princípio que o reino de Deus adota para nos avaliar. E eu vou aproveitar e vou fazer algo aqui que está sendo quase que comum. Nós vamos ler o texto que deu origem a essa reflexão de hoje. Eu vou chamar alguém aqui para ler para mim, como o nosso pastor está fazendo, eu também vou fazer. Vem cá, Rodrigo, por favor. Convidar o Rodrigo para ler para a gente aqui. Vem cá. Vai virar uma tradição aqui na igreja, viu? O texto é Marcos, capítulo 9, do versículo 30 a 37. Bom dia. Marcos 9, 35 a 37. 30 a 37. Marcos 9, 30 a 37. Todos acharam? Sim? Não? Sim. Jesus e os discípulos saíram dali e andavam pela Galileia. Mas Jesus não queria que se soubesse onde ele estava. E ensinava os discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, onde matá-lo, mas ressuscitará 3 dias depois. Eles não entenderam o que lhes dizia, mas tinham receio de lhe perguntar. Chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vinham a discutir pelo caminho? Eles calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido sobre quem seria o mais importante.
Jesus então sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, terá que ser o último, e o servo de todos. Em seguida pegou no menino e colocou-o no meio deles. Depois tomou-o nos braços e disse aos discípulos: Todo aquele que receber uma criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não recebe só a mim, mas também aquele que me enviou. Obrigado, Rodrigo. Bom, então vamos lá. Como nós vimos agora nesse texto que o Rodrigo acabou de ler, Jesus confronta diretamente a visão equivocada dos seus discípulos. Jesus apresenta um modelo aqui radicalmente diferente daquilo que eles estavam entendendo. Esse episódio ocorre logo após a transfiguração de Jesus, que foi no início do capítulo, lá no versículo 2 e 3, que nós vimos da última vez que o pastor pregou aqui. E também aqui agora acontece o segundo anúncio da sua morte. E interessante que enquanto Jesus aqui caminha em direção à cruz, os discípulos eles caminham rumo a uma ambição pessoal. Tá? Eles não compreendem o sofrimento de Jesus, anunciado por Jesus. Eles têm medo de perguntar. O texto diz isso. E eles discutem entre si sobre quem é o maior ali naquele processo. E o contraste aqui ele é intencional. Ele acontece porque Jesus fala de entrega e os discípulos pensam em exaltação. Esse cenário, na verdade, ele prepara para o ensino principal do texto. Vamos ver agora? Pronto. Não. Desculpem. Aqui. O ensino principal do texto, que resume o texto, é essa frase aqui, que Jesus disse: o Filho do Homem será entregue, morto e ressuscitará. E aqui tem um problema que não era a clareza dessa mensagem. Essa mensagem é clara, ela está muito fácil de ser entendida. Mas por que os discípulos não conseguiam perceber, eles não conseguiam entender? E mesmo Jesus falando disso, predizendo pela segunda vez a sua morte, os discípulos ainda naquele tempo estavam discutindo sobre quem era o maior, ou quem era mais importante, ou o que cada um tinha no reino. Na verdade, o problema não era a clareza da mensagem. Aqui era a disposição do coração dos discípulos. E aqui nós vamos começar a refletir e falar de algo que, como eu disse, é intencional, e Jesus trata desse assunto intencionalmente, porque aqui está se falando de se a gente pode medir o pecado, pode falar de tamanho de pecado, provavelmente aqui está implícito o mais grave dos pecados, que é o orgulho humano, é o orgulho do ser humano. Tá? Eles não entendem porque eles não querem aceitar um Messias sofredor, um Messias que veio para sofrer. E nós também hoje, nós temos uma dificuldade imensa de aceitar isso, que o nosso Messias, que o nosso rei, ele tinha um caráter sofredor, ele veio para sofrer. E por que isso acontece? A cruz sempre será um escândalo para o orgulho humano. Essa é uma afirmação que tem sido pregada e falada constantemente nas igrejas. E tem uma dificuldade nossa muito grande para entender isso. Na pregação do último domingo, antes da festa do Natal, o pastor Joel falou sobre batalha espiritual. Jesus é o centro da guerra espiritual. E ele dizia que nós precisamos de orar para que Deus trabalhe naquilo que está oculto em nossas vidas. Todo mundo lembra, né? E eu vou pegar carona aqui, porque eu acho que nós precisamos de orar para que Deus revele o nosso orgulho, que está oculto, que nem nós sabemos que temos.
E isso é o que mais nos afasta de Deus, é o que mais nos distancia da centralidade da cruz. É o nosso orgulho. E a nossa tendência aí agora, escutando, e talvez quem está refletindo pela primeira vez sobre o tema, já começa a pensar assim, mas espera aí, está exagerando, não é bem por aí, não existe isso assim. Mas podem ter certeza. Essa afirmação, essa frase, essa colocação, a cruz sempre será um escândalo para o orgulho humano, ela tem explicações teológicas, espirituais, práticas. Eu vou tentar explicar um pouquinho por que a cruz é um escândalo para o orgulho humano. Tá? Primeiro, porque a cruz nega a autossuficiência humana. A cruz nega a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de resolver, a nossa autonomia. O orgulho humano ele se baseia em alguns pontos. Ele se baseia na ideia de que eu posso, eu mereço, eu conquisto, eu me justifico, eu posso me salvar com as minhas atitudes, com as minhas boas ações. Eu mereço me salvar por isso, porque eu sou bom, porque eu tenho feito as coisas como deveria, como devo fazer. E eu acabo conquistando a minha salvação, conquistando o meu direito, porque eu estou me justificando. Isso é o que o orgulho humano fala com a gente, fala conosco no íntimo. Se a gente parar para pensar com profundidade, tentar entender mesmo do que está sendo falado aqui, nós vamos reconhecer que nós também agimos dessa maneira no nosso dia a dia. Tá? E a cruz, ela fala exatamente o contrário. A cruz mostra que nós não podemos nos salvar, nós não merecemos, nós dependemos totalmente da graça. E quando a gente para pensar no que é a graça se aplica onde a justiça nos condena. Se fosse pelo nosso merecimento, nós merecemos a morte. Todos nós estaríamos completamente mortos, e estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A graça de Deus, através da morte de Jesus, é que nos justifica na morte de Jesus. Não sei se está claro. A morte de Jesus justifica aquilo que era merecedor, aquilo que nós merecíamos. Portanto, a graça de Deus, que foi Ele que de maneira graciosa, de graça, permitiu que Jesus cumprisse todo aquele papel para nos salvar. Então, a cruz, ela declara isso, que eu não posso me salvar, que eu não mereço me salvar e que eu dependo da graça de Deus. Isso é algo que a gente tem que estar meditando, refletindo e lembrando o tempo todo, principalmente no dia a dia, porque isso vai se esquecendo. A gente vai vivendo e isso vai ficando um pouquinho de lado. Tá? Porque a cruz, ela expõe o pecado de uma maneira que não tem negociação. O ser humano, na cruz, o ser humano ele não entra como colaborador, ele não participa, ele não tem ação nenhuma. Ele na verdade, ele depende da graça de Deus para tudo. E o que o orgulho faz com a gente? O orgulho, ele nos faz amenizar o nosso pecado. Ah, não, isso não é tão grave. Isso é tranquilo. Seu pecado não é tão grande assim, você está exagerando. Né? Ele compara o tempo todo com outro. Ah, olha lá aquele fulano. Aquilo é pecado. Olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo. E a gente está o tempo todo fazendo isso. Infelizmente, a gente está o tempo todo olhando para o pecado do outro, comparando com o nosso. O pecado do outro sempre é maior, é mais grave. Tá? O orgulho faz com que a gente tente manter uma boa imagem. A gente tem que estar bem na fita, tem que estar bonito, tem que estar bacana. Eu não sei se vocês já pararam para pensar em tudo isso que o orgulho faz com a gente. Porque quando a gente consegue entender
que essas ações são executadas em nós, na nossa mente, no nosso interior, pelo nosso orgulho, começa a ficar mais fácil entender o que Jesus fez. Começa a ficar mais fácil de entender o poder da cruz na nossa vida, de transformar, de mudar, de modificar, de fazer uma virada 180. Porque se a gente não consegue entender essa questão do orgulho, nós não vamos entender o pecado. O orgulho é o resumo, é o reflexo, é aquilo que explica o nosso pecado. Porque muitas vezes, eu não sei se com vocês, eu acho que eu devo ser o mais pecador, eu peco às vezes consciente que eu estou pecando. Sabe? E depois eu fico, mas por que eu faço isso? Se eu sei que eu não deveria de fazer, se eu sei que eu não deveria de pensar, de desejar, de querer, e eu quero, e eu desejo, e eu faço. É aquilo que Paulo fala. Fazer o que não quer. Por que isso acontece conosco? O segredo é entender isso. É o orgulho, é o nosso orgulho humano que faz isso com a gente. E essa questão da gente querer manter uma boa imagem, isso é comum em todos os lugares. Você vê que uma criança, ela já nasce com essa tendência de manter uma boa imagem, de se comparar com, está comparando o tempo todo. Isso, de uma certa forma, a gente pode achar que é natural, mas isso é o orgulho trabalhando no interior do ser humano para dominá-lo, para levar ele a um ponto para não reconhecer a suficiência de Cristo e achar que ele próprio pode fazer algo que não pode, algo que está completamente fora das suas possibilidades. Tá? A cruz, ela revela que o pecado é tão grave, que ele exigiu a morte de Jesus, o Filho de Deus. Se para o homem fosse possível se salvar com esforço moral, eu sou casado com uma mulher só, sou marido só de uma mulher. Moralmente eu tenho uma família bonita, 3 filhos lindos, só estão aqui hoje, bigodinho ali. E olha só, eu tento fazer tudo que moralmente uma pessoa deve fazer. Sou religioso, estou aqui pregando hoje, dirijo um grupo durante a semana, tento seguir todos os princípios que eu entendo que são corretos, que devo seguir. Acho que eu tenho mérito, acho que eu mereço, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo. A gente acaba querendo ou não, a gente acaba enfiando isso aqui dentro e achando que isso vai poder negociar com a cruz. Tá? Se isso fosse possível, a cruz seria desnecessária. E Romanos 3,10, ele fala assim: não há um justo, nenhum sequer, nenhum. E Paulo lá em Gálatas ainda vai dizer: se a justiça vem pela lei, logo, quem sabe? Cristo morreu em vão. Se a justiça vem por aquilo que nós fazemos, o que podemos fazer, o que ainda vamos conseguir fazer, a morte de Cristo foi em vão. O que a cruz faz é que ela redefine o conceito da vitória. Para o nosso orgulho, o que é vitória? É dominar. E aí eu gosto muito aqui de usar o exemplo do futebol, que a gente tem uma tendência a achar que o Benfica é melhor do que o Porto e vibrar com isso, né? Isso é o prazer em que nós temos de dominar. A gente quer vencer o outro, a gente quer subir, a gente quer aparecer, quer estar por cima de tudo. E o conceito nosso de vitória é esse, é estar por cima, é vencer, é dominar. E a cruz, ela fala exatamente o contrário. O conceito do reino para a vitória é que ela vem pela entrega, ela vem pela humilhação, pelo sacrifício, pela obediência, até a morte. Jesus se entregou quando
Ele não precisava de se entregar. Jesus foi humilhado. E eu não sei se vocês já pararam para pensar. É muito profundo isso, saber que quem não pecou, quem não teve nenhum pecado, quando ele estava no caminho para a cruz, ele recebeu sobre os ombros dele todos os nossos pecados. Todos. Ele não tem pecado, ele não tinha pecado, ele não tem pecado. E ele recebeu naquela hora, naquele tempo, quando ele estava naquele caminho indo para a cruz, ele estava recebendo todos os nossos pecados sobre ele. E o que é mais terrível, os pecados que eu já cometi, que são horríveis, estavam todos nos ombros de Jesus. E os que eu ainda vou cometer. Isso é muito doido, é difícil demais de entender. E ele, naquele momento, ele estava recebendo os nossos pecados. Por isso que foi pesado para ele. Por isso que foi terrível. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele rasgou a nossa dívida lá na cruz. E quando a gente não consegue entender todo esse sacrifício, tudo isso que ele fez, ele foi obediente até a morte. Quando a gente não consegue entender isso, a gente fica o tempo todo com o nosso orgulho justificando, amenizando, diminuindo a nossa culpa, nosso sentimento, vivendo a vida, às vezes, de maneira à vontade, livre, sem se importar ou sem parar para pensar no que Jesus já fez por nós. Porque se a gente conseguisse ter essa consciência o tempo todo, eu tenho certeza que muitas das nossas ações seriam diferentes. Estou falando por mim. Se eu conseguisse me lembrar 24 horas por dia, se eu conseguisse ter a consciência de 24 horas por dia do que Jesus fez por mim, as minhas atitudes seriam diferentes em muitas áreas. O conceito de vitória no reino é pela entrega. E do mesmo jeito que Jesus se entregou, é preciso que nós tenhamos essa consciência. É preciso que nós também nos entreguemos, que nós às vezes, não sei se for necessário para alguém passar por humilhação, e essa humilhação, ela nem vai chegar perto do que Jesus passou, do que Jesus sentiu. É uma humilhação de ter um chefe que não te entende, que fala mal, que te trata mal. Um professor que às vezes não é justo e te agride. Enfim, as humilhações que nós estamos sujeitos a elas são mínimas ou quase nada em relação àquilo que Jesus passou por nós, pelos nossos pecados. Então, é preciso... A Bíblia diz que não é necessário que haja sacrifício, mas é necessário para a vida do cristão verdadeiro que ele esteja preparado para se sacrificar, sacrificar o seu desejo, sacrificar o seu interesse próprio, sacrificar aquilo que você gostaria de estar fazendo por algo que você deve fazer, sacrificar aquilo que você gostaria de falar num determinado momento por aquilo que não deveria de falar, ficar calado. Isso é muito importante. É sacrifício, não deixa de ser. É preciso que nós estejamos preparados para ser obedientes até a morte. E aí é individual para cada um. E a morte aqui, às vezes a gente tem a tendência de pensar que nós estamos falando de morte física aqui, mas não é morte física. Aqui é a morte do eu, é a morte do ego, é a morte do meu achômetro, é a morte daquilo que eu... A vida inteira fui preparado para entender. E como nós falamos no início, às vezes a mensagem não é por falta de clareza. Isso aqui não muda o nosso coração, não é por falta de clareza. É porque o nosso coração está com o sentimento errado. O orgulho está dominando. Porque entender nós já entendemos. Nós já sabemos qual é a mensagem. Tá? Filipenses 2:8. Ele fala assim: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A vitória de Jesus ela é vista pelo mundo como uma derrota. Se a gente for olhar e ver o que o mundo fala, o que o mundo
que o mundo conta sobre Jesus, o mundo, de uma grande parte, quase a maioria, eles entendem que Jesus não foi quem nós cremos que ele foi, porque como que um rei ou como que um Deus morre numa cruz. Se ele fosse tão poderoso e tão, como os cristãos dizem, ele teria se libertado daquela cruz, ele não teria morrido, ele teria, enfim. E o mundo acaba vendo Jesus dessa maneira. E a cruz, ela exige rendição. O mundo não entende isso. A cruz não quer admiração. O orgulho aceita Jesus, o mundo, o orgulho, o nosso orgulho e a tendência do mundo é aceitar Jesus como um mestre. Não, realmente ele foi um mestre bacana. Foi um exemplo de líder. Foi um líder inspirador, foi um líder que revolucionou um monte de coisa. Tem um escritor brasileiro que começou a escrever um livro falando sobre o maior líder do mundo, Augusto Cury. E quando ele começou a escrever o livro, ele queria contar a história do líder que mudou o mundo através de 2 pessoas, um modelo de liderança. Durante o período em que ele estava escrevendo o livro, ele se converteu. Hoje ele é cristão, ele dá esse testemunho. Tá pegando? Não entendi o recado, não, mas... e o que acontece? Nós precisamos de entender que Jesus é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que um líder inspirador, ele é muito mais do que um exemplo, ele é muito mais do que um mestre. Nós cremos e nós estamos aqui porque a gente crê que Jesus foi muito mais do que um líder, foi muito mais do que um mestre. A cruz, ela não permite que hajam admiradores, ela exige que haja arrependimento, ela exige que tenha negação de si mesmo e ela exige a morte do ego. Então, é muito importante que nós possamos entender isso o tempo todo e colocar isso em prática e poder passar isso para as pessoas com as quais nós temos convivência ou para nós mesmos, para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas com as quais a gente convive na escola, no trabalho ou em qualquer lugar que seja. É preciso arrependimento genuíno, é preciso negar a si mesmo, entender o que é isso. Por isso que é importante entender a ação do orgulho na nossa vida. Porque eu aceito Jesus, é feita uma mensagem, um apelo, e as pessoas, às vezes, existem conversões que são muito sobrenaturais, a minha mesmo foi muito sobrenatural, e existem pessoas que talvez nem sabem quando se converteram, não houve uma marcação, não houve um dia específico. Então o arrependimento ele tem que ser genuíno, ele acontece. Mas quando a gente consegue parar para entender e pensar o que é esse arrependimento, não tem como a gente entender o arrependimento se a gente não entender a ação do orgulho na nossa vida. O orgulho, ele ameniza, como eu falei aqui atrás, ele ameniza o tempo todo, ele minimiza o tempo todo o pecado na nossa vida. Ele está o tempo todo fazendo com que a gente pense que não é bem assim. Afinal de contas, eu não sou tão pecador como esse pastor tá dizendo aí. Não é assim. E é exatamente isso. O orgulho, ele nos afasta completamente desse entendimento, para que a gente não se aprofunde nas relações de intimidade com Deus. E, irmãos, eu falei com a Lu hoje, fui buscar ela no trabalho hoje de manhã, ela trabalhou à noite, e eu estava dizendo para ela que é interessante que toda vez que eu tenho o desafio de estar aqui para falar sobre um tema, para pregar, quando eu estou preparando, eu me deparo com algo que eu já sei, com algo que eu já aprendi. Tenho praticamente quase 40 anos de vida na igreja,
E sempre que eu estou preparando alguma coisa, Deus me revela algo que eu já sei, mas de uma maneira muito diferente, muito mais profunda. E eu fiquei chocado essa semana com o meu orgulho. Muito, muito. Eu não tinha a consciência tão profunda como eu consegui ter. E a minha oração foi para que Deus tocasse no coração de vocês. Para que vocês pensassem mesmo sobre o orgulho. Eu fui no Google e perguntei, eu queria ver o que a inteligência artificial, o que as redes sociais, o que eles iam dizer sobre o pecado. Perguntei qual era o maior pecado. E óbvio que ele está um pouco instruído por aquilo que eu já tenho normalmente agido e relacionado. Ele sabe que eu sou cristão, não tem dúvida, sabe meu nome. Então, ele já responde muito já voltado para aquilo que eu estou querendo ouvir, eu sei. Mas é interessante que nem eu sabia e ele respondeu, o maior pecado é o orgulho. Pode haver divergências, mas existe uma linha teológica crescente, muito grande, que também crê dessa forma. Que o maior pecado do ser humano é o orgulho. E eu hoje tenho a tendência de pensar dessa maneira, porque o orgulho, através do orgulho, é que nós vamos cometendo outros e outros e outros e outros pecados. Então a minha oração hoje era nesse sentido, de que a gente pudesse sair daqui hoje pensando nisso, tentando pensar mais profundamente sobre esse tema. Que não ficasse só numa coisa superficial e que a gente, legal e tal, pronto, vamos embora. Não, pensa durante a semana o que é o orgulho, como ele está influenciando no seu trabalho, como ele está influenciando na escola, como ele está influenciando em casa, na relação do marido e mulher. Eu pude ver claramente como ele influencia na minha relação com a minha esposa. Como que eu tenho sido, às vezes, radical em fazer coisas, em defender coisas, espelhado no conceito cristão, porque isso é cristão, mas por causa do meu orgulho. Sabe, isso é muito sério, isso é muito profundo. Nós precisamos de refletir como que às vezes a gente cobra de uma criança um ensinamento que é certo, é correto, mas por causa do nosso orgulho. É meu filho, eu quero que ele dê um bom testemunho ali, eu quero que todo mundo olhe para ele e fale, nossa, seu filho é um menino. Isso é orgulho, gente. Você não está fazendo porque quer que o seu filho cresça espiritualmente, conheça o verdadeiro Deus, o amor de Deus. Você está fazendo porque você quer que ele seja admirado pelas pessoas. Não estou dizendo que todos fazem isso. Eu faço, tá? O Davi sabe disso. Gente, isso é terrível. Nós precisamos de pensar profundamente sobre essa questão do orgulho, tá? E nesse texto que nós lemos, Marcos 9, de 30 a 37, o título da mensagem, vou voltar aqui, porque é Jesus, o centro da liderança servil. O que Jesus faz é exatamente o contrário, ele quer que os discípulos pensem. Ele provoca, ele quer que os discípulos pensem no que está no coração. Não existe maneira de servir, não existe maneira de agir sem ser através do serviço em amor, da dedicação em amor. Aqui, nesse texto que nós lemos, Jesus anuncia a cruz. Os discípulos discutem sobre grandeza. A cruz aponta para a humilhação. Jesus estava indo fazendo um caminho de humilhação. Os discípulos estavam pensando em exaltação. E quando a gente pensa aqui que isso estava acontecendo com os discípulos, foram escolhidos a dedo por Jesus. Isso não acontece conosco. Isso não pode estar acontecendo conosco hoje. Eu também creio que nós fomos escolhidos a dedo por Jesus. Amém? Todo mundo crê nisso? Isso é muito profundo. Jesus está falando porque nos escolheu, está falando conosco, cuida do seu coração. Tá? O
pecado não está na falta do entendimento intelectual. Ele está na resistência de coração orgulhoso, aquilo que eu já tinha falado. Nós não mudamos, não é porque nós não entendemos, é porque nosso coração não quer. A gente está agarrado lá em algumas coisas que ficam nos prendendo e nos afastando, nos distanciando daquilo que nós poderíamos estar vivendo com Deus de maneira muito mais profunda, de maneira muito mais íntima. Tá? Aqui no versículo 30 e 32, Jesus fala sobre a cegueira espiritual da ambição. E aqui tem uma lição muito importante. A ambição, olha só, a ambição não é um sentimento de todo pejorativo, de todo errado. Tá? Eu posso ambicionar coisas boas, eu posso querer coisas boas, isso é perfeitamente natural. Mas a ambição mal direcionada, ela pode nos tornar surdos às verdades mais importantes de Deus. 30 a 32. A ambição mal direcionada pode nos tornar surdos a verdades mais importantes de Deus. Quando o coração está focado em status, em reconhecimento, ele perde a sensibilidade espiritual. Quando o coração está muito focado naquilo que eu quero que as pessoas vejam, naquilo... A minha oração hoje, era no sentido de que Deus me quebrasse por completo para eu quero estar aqui calmo, tranquilo, podendo falar aquilo que Deus está falando no meu coração, mas eu quero que Deus, em nome de Jesus, me quebre para não querer aparecer, para não querer ser o bom da fita, para que a palavra dele seja colocada de maneira que todos consigam entender. Da mesma maneira que quando eu estou preparando, quando eu estou aqui buscando de Deus, e Ele fala comigo profundamente, o meu desejo é trazer isso, mas não, eu tenho essa tendência de querer. Eu vou chegar e vou fazer uma boa palavra, uma boa mensagem, todo mundo depois vai chegar. Então ninguém me dá parabéns depois, por favor. Vai chegar e vai falar que foi bom, foi legal. Mas, gente, não. Minha oração é essa, eu peço a Deus, porque eu já entendi que o pecado vem por causa do orgulho. Mas eu já fui perdoado de todos os meus pecados. Então eu não posso permitir que o meu pecado atrapalhe que a palavra de Deus, ou que aquilo que Deus quer, aconteça. Vocês conseguem entender isso? É importante que a gente tenha essa consciência. Nós não vamos deixar de pecar. Vamos continuar pecando, infelizmente. Nós fomos salvos, quem crê em Jesus, quem crê na morte e ressurreição de Jesus, foi salvo da condenação do pecado. Nós estamos salvos da condenação do pecado. Eu podia mandar a Conceição repetir, que ela ia repetir, mas não vou fazer isso com ela, não. Porque no grupo a gente repete isso muito. Eu creio dessa maneira, e isso é bíblico, isso é muito profundo, gente. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. A gente está nessa fase da salvação agora. O Espírito Santo está nos convencendo, nos dizendo, nos mostrando, e nós estamos caminhando sendo salvos. Para que um dia, na volta de Jesus, no seu arrebatamento ou na sua morte, um dia, quando nós estivermos na presença dele, definitiva, nós seremos salvos da presença do pecado. São as 3 fases da salvação e elas são profundas. E eu anseio por esse dia de estar salvo da presença do pecado. Amém? O confronto de Jesus com o coração humano, é do versículo 33 ao 35. Deixa eu só voltar aqui, que o princípio do que nós falamos aqui agora atrás, no versículo 32, a cegueira espiritual, ali também tem um princípio que ficou implícito, que é o princípio que não é falta de informação, é a resistência interior, que faz com que a gente não consiga aprender e entender o que Deus, o que Jesus está nos ensinando. Tá? E no versículo 33 agora até o 35, Jesus mostra o confronto do coração humano. Ele pergunta sobre a discussão que eles estavam tendo lá no caminho, ele pergunta para os discípulos, e os discípulos ficam em silêncio. Deixa eu só ler aqui.
Chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês vinham discutindo pelo caminho? Eles calaram-se, porque pelo caminho eles tinham discutido sobre quem seria o mais importante. Jesus então sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, terá de ser o último e servo de todos. Isso é loucura para o mundo, né? Você pensar que para ganhar, você tem que perder. Isso foge completamente de toda a linha de raciocínio humano. Completamente. Não tem lógica eu querer ser o primeiro e Jesus me mandar ser o último. Mas é exatamente isso. O que Jesus está ensinando, que no reino de Deus, subir é descer, liderar é servir, ser grande é se tornar disponível. E é por isso que quando Nicodemos procura Jesus e pergunta como era possível voltar a nascer de novo, Jesus fala que é loucura para o homem. O homem não vai conseguir entender isso. O homem que não tem o Espírito Santo, que não tem a revelação de Jesus já no seu coração, ele não consegue entender isso. Isso é loucura. Isso não tem sentido, não tem lógica. Tá? E o princípio aqui é que a grandeza espiritual ela é medida pela disposição de servir e não pela busca do destaque. A grandeza espiritual é medida pela disposição de servir. E quando fala em servir, completa, nunca que nós vamos ler a palavra servir aqui, sem o complemento em amor. O serviço é em amor, tem que ser em amor. Tá? Continuando aqui no versículo 36 e 37, para a gente estar caminhando aqui para o final, o exemplo da criança. Quando Jesus pega uma criança, ele está ensinando sobre simplicidade e dependência. Jesus coloca uma criança no meio deles. Aí no versículo 36, 37 fala assim: em seguida pegou no menino e colocou no meio deles. Depois tomou nos braços e disse aos discípulos: todo aquele que recebeu uma criança em meu nome, é a mim que recebe, e quem me receber, não recebe só a mim, mas também aquele que me enviou. Naquele contexto, naquela época, naquele contexto judaico, as crianças elas não tinham nenhum status social. Elas não tinham nenhuma relevância. Não era, hoje até, eu na hora que estava fazendo isso aqui, eu lembrei que às vezes eu estou em uns lugares, em umas casas, e a gente está conversando, aí de repente o filhinho, a filhinha, a menininha vem, interrompe e fala, aí o pai e a mãe para todo mundo, peraí, como é que é, filha? Aí ouve tudo que o filho está falando, né? Isso acontece, eu não estou aqui criticando quem acha que deve agir dessa maneira, mas eu estou dizendo que por que Jesus usou uma criança? Porque ela não tinha um contexto de importância. Ela talvez numa ordem hierárquica ela era considerada o mais insignificante, o menor, o mais desprotegido, o que mais precisava de cuidado. E Jesus pega aquela criança, põe no meio deles e dá esse exemplo. Ou seja, ao dizer que quem recebeu uma criança recebe o próprio Cristo, Jesus está ensinando que o reino de Deus valoriza os pequenos. O reino valoriza os pequenos. E a gente vê isso na Bíblia toda. Se pegar as histórias de Gênesis até Apocalipse, vai ver como que os pequenos sempre foram escolhidos por Deus, sempre foram exaltados e sempre tiveram posição de destaque, de honra. Né? Deus se revela na simplicidade, na humildade. Servir os pequenos, os insignificantes, é servir ao próprio Deus. Isso é muito interessante, é muito bacana, e isso é um mistério também para o mundo. Como que você valorizar os pequenos, valorizar os insignificantes, você está adorando a Deus através dessa atitude. Tá? A lição aqui é que Deus se manifesta quando acolhemos aqueles que nada podem nos oferecer em troca. Olha que interessante.
Deus se manifesta quando acolhemos aqueles que nada podem nos oferecer em troca. Quando acolhemos aqueles que nada podem nos oferecer, Deus está se manifestando na nossa atitude. Porque não tem sentido nós agimos por causa do nosso orgulho sempre para ganhar algo, para ter algo. Quando nós agimos acolhendo e cuidando de quem não pode nos pagar, é a ação de Deus através de nós. Isso é muito profundo, gente. Isso é a igreja agindo, isso é o amor em prática. Tá? O princípio aqui é que a espiritualidade autêntica ela se expressa em amor prático e humilde. A espiritualidade autêntica se manifesta através, ou se expressa através do amor prático e humilde. Tá bem? E para encerrar, eu queria trazer aqui Jesus nos convida para examinar as nossas motivações. O texto nos convida a fazer isso. Nós estamos servindo para glorificar a Deus ou para sermos reconhecidos? A nossa alegria está em aparecer ou em obedecer? Eu não vou perguntar um por um, não, isso aí para a gente pensar e ir meditando. Pratica o serviço intencional. Eu não sei se vocês já pararam para pensar o que é o serviço intencional. E sirva onde ninguém vê. Ajude pessoas que não podem retribuir e faça o bem sem anunciar. Você sabe quando que isso é possível? Quando a gente consegue refletir se estamos servindo para glorificar a Deus ou para ser reconhecido. Quando a nossa alegria está em obedecer. Quando a gente tiver essa resposta, ou quando aquilo que eu falei, a gente não pode permitir que o pecado, que o nosso orgulho nos impeça de ser abençoado. Então, quando a gente for fazer essa reflexão, provavelmente a gente não vai ter uma resposta muito boa. Quando a gente pensar em obedecer, a nossa alegria talvez não vai ser muito sincera. Mas isso não pode nos impedir de ter o serviço intencional. O serviço intencional é quando nós pensamos na qualidade daquele serviço. É quando nós pensamos no que estamos fazendo. Não mesmo que nós não estejamos tendo aquele comportamento que deveríamos de ter. Nós estamos na tentativa, é o caminho. Tá? Sirva onde ninguém vê. Ajude pessoas que não podem retribuir. E faça o bem sem anunciar. Para concluir, Jesus redefine completamente o que significa ser grande. Enquanto o mundo ensina a subir, Jesus ensina a descer, se ajoelhar. A descer para ajudar o próximo, se ajoelhar para adorar a Deus. Enquanto o mundo valoriza poder, Jesus valoriza o serviço em amor. Tá? Eu queria convidar o pessoal do louvor. Nós vamos, inclusive o nosso pastor está no louvor hoje, então está convidado também. Tem uma música que nós cantamos aqui, não foi planejada, mas a letra dela, para mim, ela tinha tudo com o que nós estamos falando, com o que Deus está dizendo aqui para a gente hoje. Então eu queria que a gente cantasse novamente essa música. E eu vou deixar antes de pôr a letra, eu vou deixar aqui uma frase, que é a frase que eu quero, antes de pôr a letra, por favor. Tira só um pouquinho a letra aí para voltar só essa frase final aqui para o encerramento. O que é que nós estamos discutindo no caminho enquanto seguimos Jesus? Essa frase eu quero que ela fique conosco, que a gente pense nela, que a gente esteja meditando nela, que a gente esteja refletindo sobre o que nós estamos discutindo entre nós mesmos, entre a igreja, na casa, na família, onde quer que a gente esteja. O que a gente está falando? O que a gente está buscando? O que a gente está almejando? Essa é a pergunta que Jesus fez para os discípulos. E é a pergunta que ele faz para a gente hoje. O que nós estamos discutindo enquanto nós estamos no caminho? Amém?